E aí, agora tá gravando. E aí, pessoas? Bem-vindos a mais uma live. Boas-vindas. Eu tento parar de falar bem. É, Boas-vindas a mais uma live de Entendendo Algoritmos. Tá? Live de quarta-feira, ela está acontecendo segunda e quarta. Tivemos mais uma vez desdobramentos da live com o Giovanni. Acho que vai acontecer na quarta-feira que vem. Tá? É, Não sei, confirmo com vocês no em breve. Muito eu tinha marcado. É porque assim, eu tinha marcado com ele na quarta-feira, dia 4. Eu tinha marcado com ele. Aí, do nada, hoje, ele confirma o invite que eu tinha mandado pra sexta-feira. Eu não. Esqueci de atualizar o invite ainda. Não tive tempo, aliás. Então, por isso que eu tô falando que eu não sei como é que tá as coisas. Mas, enfim, quarta-feira, dia 4, teoricamente, na próxima quarta-feira, teoricamente, a gente vai ter a tão aguardada live, tá bom? Hoje a Moniquinha não vai se juntar a gente, ao que parece, por motivos de PHP Pub, que em São Paulo acontece normalmente na quinta e tal. É a segunda quinta-feira do mês, mas especificamente essa semana, por causa do PHP Summit, Community Summit, PHP que acontece quinta e sexta. O PHP Pub vai acontecer hoje, então ela não vai estar aqui hoje, até porque também ela tem outros eventos e está organizando para um monte de coisa. Essa semana tá lotada, tá? Se você gosta de ir em eventos, se é do PHP, essa semana tá lotada. Tá lotada. Não sei o que você tá fazendo aqui. Você é de São Paulo. É porque aqui fica gravado no YouTube. Enfim, não vou ficar falando de Discord, de você comentar e tal, porque eu acho que vocês já sabem disso, mas volto a encorajar vocês a fazer isso, tá bom? Hoje a gente terminou de ver o capítulo 4, na real. Terminou de. A gente já terminou, basicamente. A gente poderia ir para capítulo 5, mas o que impede de mesmo? O que nos impede é uma coisinha chamada exercícios. Eu tava animado com a live de hoje. Aí no meio, antes da. Se você só me assiste no YouTube, antes da live começar, eu fico uns ouvindo música, comentando e tal. Aí no meio do dia de hoje eu tô lá, tipo, meu Deus, é exercício, eu não quero fazer exercício sozinho. Ah, semana que vai ser um fracasso. Mas você vai sofrer junto comigo. Você vai vir comigo. É opcional, mas não. Agora que você está aqui, agora que você chegou aqui, você vai sofrer junto comigo ou você vai ter um pesadelo muito ruim à noite. Vai ter um pesadelo muito ruim, né? Então tá. Então você vai sofrer aqui junto comigo. A gente tem alguns exercícios aqui. Quanto tempo levaria em notação Big O para completar cada uma das. Ah, que é notação Big O! Achei que era para criar. Como é que fala? Ah, para criar código. Não, é para fazer em notação Big O. Tá bom. Imprimir o valor de cada elemento em um array. Ó, para imprimir um valor de cada elemento em array é O Big O, né? O de N. Paredes N. Porque ele vai passar por cada item ali. Duplicar o valor de cada elemento em array. Calma, eu não vou ler a resposta, mas eu acho que está muito fraca a minha resposta. Uma coisa. Deixa eu ver só a resposta do 4.5. Entender como é que é a resposta. É ON? Ok. Já olhei a 4.6 porque eu estava com vergonha de falar coisa. Duplicar o valor de cada elemento do array. Pô,
é mais trabalho do que o outro, porque tem uma conta a mais. Mas ainda assim ele vai passar uma vez em cada elemento. Então, ON, tá? Ele tem um custo, né? Eu esqueci qual que é o que ser. Vou voltar aqui um pouco atrás. Ele tem uma constante, né? E a constante aqui no caso aumentou, mas fala, mas a constante aumentou, mas em notação Big O isso é irrelevante. A gente já viu na última live, isso é irrelevante. Então, ele duplicar o valor só imprimir, foda-se, eu ainda estou passando em cada elemento. Duplicar o valor apenas do primeiro elemento do array. O de 1, ele só está fazendo um elemento, né? Um. Acertei. Tá. Criar uma tabela de multiplicação com todos os elementos do array. Assim, caso seu array seja 2, 3, 7, 8 e 10, você primeiro multiplicará cada elemento por 2, depois multiplicará cada elemento por 3, depois por 7. Tá. Aqui a resposta da lição. Vamos pensar aqui. Eu tenho um for que vai percorrer isso daqui, certo? Depois, dentro do 2, dentro da hora que eu estiver percorrendo o 2, eu vou percorrer o restante dos números. Então, eu tenho ON vezes um ON. ON vezes ON é a mesma coisa que ON vezes N. N vezes N, N ao quadrado. Então, a resposta para isso daqui, N ao quadrado. N ao quadrado, olha só. Sou uma pessoa que soube responder isso. Tava com medo de exercício, por quê, hein? Por que, Avash? Por que você tava com medo de exercício, Avage? Não tem que ter medo, não. Foi fácil. Eu tava com medo de ser código. Na real, eu adoraria fazer alguns exercícios de código, mas eu vou deixar para fazer isso com a Moniquinha, tá? Então, talvez a gente, depois que a Moniquinha acertar um pouco, esse finalzinho de mês, sendo muito evento e tal, e ela é líder de comunidade, então eu te explico essa última, eu volto. Como tem sido apertado para ela com as questões do evento API do Node, eu vou dar um tempo para ela acertar o passo e para a gente conseguir fazer exercícios filler. Essa daqui, ó, vou te mostrar no código, tá? Que deu? Eu criar aqui. Qual que é o número do exercício? 4.8, tá? 4.js. A gente tem ali, ó, uma const números recebe vai ser 2, 3, 7, 10. Beleza. Temos aqui. Eu preciso multiplicar. Ó, ele quer que eu multiplique o 2 para cada item dele. Deixa eu ativar o Copilot. Para cada item dele, eu preciso multiplicar por outros valores. Então, o primeiro item é 2. Então, 2 vezes 2. Depois, eu vou colocar aqui o Copilot só para ajudar a gente a fazer essa soma aqui. Ó. 2 vezes 2 igual 4. Daí eu vou 2 vezes 3 igual a 6. Qual que é o próximo número? 7. 2 vezes 7 igual a 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 10, 20. Depois ele vai no 3 e para todos os elementos ali. Tá? Tá entendendo a lógica do exercício. Então, qual que é o Big O Notation para isso daqui?
Bom, eu vou percorrer essa lista uma vez, né? Então, eu vou percorrer aqui for each, aliás, for, obrigado, Copilot, vou ativar você. Para cada um daqueles ali, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de números na posição i, tá? Na posição i, eu vou fazer o vezes 2, depois eu vou fazer vezes 3, depois vezes 7, depois vezes 8, depois vezes 10, certo? Aí na primeira vez aqui vai ser o 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 10. Na segunda vez vai ser o 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 7, 3 vezes 8. Então eu estou percorrendo a lista inteira uma vez. E eu preciso passar por todos os itens. Então se eu estou percorrendo ela uma vez e passando por todos os itens, isso daqui é o ON. Ok? É o básico, ON. Estou percorrendo uma vez todos os itens. Até aí eu acredito que esteja tudo bem. A complicação é o seguinte, aqui eu estou passando de novo pela mesma lista, saca? Estou passando de novo pela mesma lista. Qual que seria o rolê? Eu fazer um outro for, let multiplica pelo, fazer um let aqui um pouco diferente, com o nome um pouco diferente, multiplica pelo números.length, multiplica pelo mais. Foi um legal. Aqui eu tenho o números 1, números i, é esse cara aqui, porque eu estou com um for dentro de um for. Tá? Então eu estou com um números i aqui, 2, 3, 7. E agora eu vou multiplicar ele pelo números na posição multiplica pelo. Então aqui, só para deixar esse código bonitinho, const resultado, recebe console.log resultado. O que isso daqui está fazendo? Vou apagar aqui o restante para te mostrar o seguinte. Ó, na primeira vez que a gente estiver rodando isso daqui, deixa eu colocar um ponto de parada aqui. Run debug Node.js. Ó, a primeira vez que a gente estiver rodando aqui, o i tá 0, tá? Deixa eu só melhorar um pouco a nossa visualização aqui, cara. Só um minuto. Let valor primeiro for recebe números na posição i. É o fator multiplicador do primeiro for. Agora eu vou fazer um segundo aqui, que é o fator multiplicador do segundo for. Parece complicado, mas não é. Nossa, por que eu coloco o nome de uma variável gigante também? Né? Olha só, ele está aqui, o valor multiplicador do primeiro for está 2, do segundo for está 2. Por quê? Ele está olhando na primeira posição. Tá? O i está 0 e o i está 0 aqui. Então, na primeira posição, na posição 0 é 2. Beleza, multipliquei, o resultado deu 4, ele vai imprimir 4. Aí ele vai voltar ali. Aí ele ainda está com 2 no multiplicador do primeiro for, está com 2. Mas agora, o multiplica pelo, que é esse i agora que tem dentro do segundo for, ele vai para a próxima posição, que é o 3. Então ele vem aqui, faz o negócio, então ele multiplica. O valor multiplicador do primeiro for é o 2, o do segundo for é o 3. E terminando esse for aqui,
ele vai para o 7 e por aí vai. Aí depois que termina todo o de multiplicar todos os outros, beleza, terminou. Aí agora ele vai voltar para esse for, vai olhar o próximo número e o próximo número que ele vai olhar, o primeiro for é o 3. Então, isso que é o código que ele pediu ali. Um for simples que passa por todos os itens de um elemento é ON. A gente viu isso porque é o mesmo que tem ali em cima. Tá? Ele é o mesmo. Só que isso daqui acontece quantas vezes? Saca? Esse cara aqui acontece a mesma quantidade de vezes que esse cara aqui acontece. Porque é o seguinte, a gente está multiplicando pelo mesmo array, pela mesma coisa. Então, eu vou multiplicar ele por ele. Se isso aqui acontece uma vez, isso aqui vai acontecer uma vez também. Se isso daqui acontecer duas vezes, vai acontecer duas vezes isso daqui. Aí, no fim, qual que é o resultado disso daqui? O resultado é essa conta matemática aqui, ó. O de n vezes O de n. Que a gente pode simplificar, é Big O Notation, só colocar n vezes n. O de n vezes n é a mesma coisa que levar ao quadrado. Então, o resultado disso daqui é ON ao quadrado. Tá? Por isso. Obrigado por ter pedido falar que ter pedido para eu voltar atrás. Eu gosto de voltar e ter que explicar. E aí, às vezes, eu explico mais detalhadamente, porque todo mundo volta e pede, volta atrás e tal. Então eu gosto de voltar e explicar mais detalhadamente mesmo. Beleza. Então esse foi o Quicksort que a gente viu. Tamo junto. Esse foi o Quicksort que a gente viu e isso aí. O próximo carinha que a gente tem aqui é o tabela hash. O que é tabela hash? Meu Deus! Vou para outro capítulo sem amor. Bom, tabela hash eu já tinha visto um pouco sobre isso. Depois de 10 anos trabalhando na área, você, no momento, se depara com hash. Mas eu não sei o que eu estava fazendo, não, tá? Só para deixar claro. Você conhecerá as tabelas hash, uma estrutura de dados básica muito útil. Você também conhecerá os detalhes sobre a tabela hash, implementações, colisões, funções hash. Alguma coisa. Agora que eu percebi que eu tô me esquentando para um caso e eu não preciso do meu fone de ouvido. Deixa eu fechar um negócio que eu acho que vai ajudar a live a ficar melhor. Tá. Imagine que você trabalha no mercado. Você é esse senhorzinho aqui, o senhor Antônio. Tá? Você é o senhor Antônio. Você trabalha no mercado. Quando um cliente compra um produto, é preciso conferir o preço desse produto em um caderno. Porém, se o caderno não estiver organizado alfabeticamente, eu esqueci de tirar o warning ali falando que a live só começa às 18h15. Enfim, desculpa. Porém, se o caderno não estiver organizado alfabeticamente, você levará muito tempo analisando cada linha até encontrar o preço da maçã, por exemplo. Procurando dessa forma, você realizaria uma pesquisa simples, vista no capítulo 1. Por meio dela, teria de analisar todas as linhas. Você lembra qual era o tempo de execução da pesquisa simples? ON? Sim. Acabou de ver isso agora também. No entanto, se o caderno estivesse ordenado alfabeticamente, poderia executar uma pesquisa binária para encontrar o preço da maçã e um tempo de execução O log n. Viu isso no primeiro capítulo. Tá? Então, é isso aqui. Se é ordenado em ordem alfabética, beleza. Agora, se não for
uma lista ordenada, você se lascou. Vale lembrar que existe uma grande diferença entre o tempo de execução ON e O log N. Suponha que você consegue ler 10 linhas do caderno por segundo. Na figura a seguir, você pode ver quanto tempo levaria usando a pesquisa binária e a pesquisa simples. Então, a pesquisa simples levaria 10 segundos, a binária 1 segundo. Se tivesse 1000 itens, a pesquisa simples seria 1 minuto e 66 segundos, 2 minutos e 6 segundos, enquanto a pesquisa binária é 1 segundo. Se fosse 10.000 itens, você levaria 17 minutos e 6 segundos, enquanto na pesquisa binária 2 segundos. É um tempo considerável aí, né? Você já sabe que a pesquisa binária é muito mais rápida. Porém, como um caixa de mercado, você já sabe que procurar o preço das mercadorias em um caderno é uma tarefa chata, mesmo, mesmo que esse caderno esteja ordenado, pois o cliente está impaciente enquanto a procura pelo preço dos itens é realizada. Mas você já passou. Nem é no caderno, é no computador mesmo do mercado. De certeza que você já ficou ali puto, porque você queria passar um item, queria saber o valor e o caixa ficava lá carregando no computador. Vai por mim. A pessoa que tá trabalhando fica mais puta. Assim, o que você precisa é de um amigo que conheça todas as mercadorias e os seus preços, pois dessa forma não é necessário procurar nada. Você pede para esse amigo e ele informa o preço imediatamente. Ah, uma maçã, 67 centavos. É a Meg. A Marjorie. Vai de Marjorie. O Antônio é a Marjorie. A sua amiga Marjorie pode. Eu sei que você está pensando na Marjorie Chan. Tá? Não, não é do ano passado, não. Não. Arnaud Samuel. A sua amiga Marjorie pode dizer o preço com tempo de execução O1 para todos os itens, não importando a quantidade de itens que compõem o caderno de preço. Dessa forma, ela ainda é mais rápida do que a pesquisa binária. Porque ela só vai ver um item, certo? Como? Como? O livro tá me prometendo coisas. Esse livro tá me prometendo coisas. Promessas foram feitas. Que amiga maravilhosa. Falciane. Fake Nery, duvido. Tá me prometendo coisas, livro. Mas então, como você arranja uma margem? Agora vamos voltar a falar da estrutura de dados, ok? Você já conhece duas estruturas até agora, arrays e listas. Não vou falar sobre as pilhas, pois não é possível procurar algo nelas. Seria possível implementar esse seu caderno de preços em um array. Cada item nesse array na realidade, uma dupla de itens. Aqui no Python. Não, é o mesmo nome que tá no C Sharp também, uma tuple. TUPLE. Cada item nesse array é uma realidade. Cada dupla de itens, um é o nome e o tipo do produto, e o outro é o preço. Se ordenar esse array por nome, será possível executar uma pesquisa binária para procurar o preço de um item. Logo, é possível pesquisar itens com tempo de execução O log n. Entretanto, nós queremos encontrar itens com tempo de execução O1, ou seja, queremos uma Meg, uma Marjorie. E é aí que entra as funções hash. Tá me prometendo muita coisa esse livro. Tudo bem que ele já entregou muita coisa, mas isso daqui eu vou achar demais. Tô com medo. Vamos lá. Uma função hash é uma função na qual você insere uma string. Deixa eu só ver o que esse tá querendo dizer. String nesse caso significa qualquer tipo de dado.
de dado, uma sequência de bits, tá? Você insere qualquer tipo de dado ali, depois disso a função retorna um número. Então, você fala namastê, passa por essa função hash, ele vai falar 7. Você fala rolar, 4. Olá, 2, etc. Em uma, term... em uma terminologia mais técnica, diremos que uma função hash mapeia strings em números. Você pode pensar que não existe um padrão indicando qual número será retornado após a inserção de uma string, mas existem alguns requisitos para a função hash. Tá? Ela deve ser consistente. Imagine que você insere a string maçã e receba o número 4. Todas as vezes que você inserir maçã, a função deverá retornar o número 4. Caso contrário, sua tabela hash não funcionará corretamente. Beleza? A função deve mapear diferentes palavras para diferentes números. Dessa forma, uma função hash não será útil se ela sempre retornar 1, dependente da palavra inserida. No melhor caso, cada palavra diferente deveria ser mapeada e ligada a um número diferente. Então, uma função hash mapeia strings e as relaciona a números. Mas qual a utilidade disso? Bem, você pode usar essa funcionalidade para criar sua Marjorie. Estabeleceu. Comece com o array embaixo. 0, 1, 2, 3, 4, que está vazio o array. Você armazenará os preços das mercadorias nesse array. Vamos adicionar o preço da maçã insira na função hash. Ela retornará o valor 3. Agora vamos armazenar o preço da maçã no índice 3 do array. Ah, tá. Aqui ele não está retornando o valor da maçã. Está retornando a posição do array. Ok, mas ainda assim. Agora vamos realizar o preço da maçã no índice 3 do array. Tá. Aí no índice 3 está o 0.63. Vamos adicionar o leite agora. Insira leite na função hash. Vai estar com 0. Caraca. Já sei como é que ele vai fazer. Esse livro me deu tudo. Ele está entregando tudo. Só um negócio com a Moniquinha aqui. Só escrevi no WhatsApp para ela falando. Esse livro é teu. Este livro acaba de prometer entregar pesquisa. Lista de milhares. Tempo. Ó. Não ó. Login. Nem nada com N. É tipo sem for nem estou em... Ele me entregou. Esse livro promete muita coisa e ele entrega muito. Pois é, muito foda isso daqui. Eu já sei como é que vai ser. Vamos acompanhar. Agora vamos armazenar o preço da maçã no índice 3 do array. Então, no índice 3 está a maçã ali, 0.67. Vamos adicionar o leite agora. Insira leite na função hash, ele retorna 0. A função hash retorna 0. Agora armazene o preço do leite no índice 0. Continue e eventualmente todo o array será repleto de preços. Agora você pode se perguntar, ei, qual o preço de um abacate? E não será necessário procurar o preço desse produto no array. Em vez disso, insira abacate na função hash e retorna o número 4. Ele formará o preço armazenado no índice 4, 1,49. A função hash informará a posição exata em que o preço está armazenado. Assim, não precisará procurá-lo. Isso funciona por quê? A função hash mapeia
consistentemente um nome para o mesmo índice. Todas as vezes que você inserir abacate. Nossa, recebi uma mensagem muito aleatória agora. Todas as vezes que você inserir abacate, ele retorna o mesmo número. Assim, a primeira execução da função hash servirá para identificar onde é possível armazenar o preço do abacate, e depois disso ela será utilizada para encontrar esse valor armazenado. A função hash mapeia diferentes strings para diferentes índices. A string abacate é mapeada para o índice 4. A string leite é mapeada para o índice 0. Todas as diferentes strings são mapeadas para diferentes lugares do array, onde você está armazenando os preços. A função do hash tem conhecimento sobre o tamanho do seu array e retorna apenas índices válidos. Portanto, caso seu hash tenha 5 itens, a função hash não retornará 100, pois esse valor não seria um índice válido no array. Então lá. Eu por aqui. Ah, esse capítulo é grande. Tudo bem. Você acabou de criar uma Marjorie. Coloque uma função hash em conjunto com um array e você terá uma estrutura de dados chamada tabela hash. Uma tabela hash é a primeira estrutura de dados que tem uma lógica adicional aliada que você aprenderá. Visto que arrays e listas mapeiam diretamente para a memória, porém as tabelas hash são mais inteligentes. Elas usam a função hash para indicar de maneira inteligente onde armazenar os elementos. As tabelas hashes, as tabelas hash são provavelmente as mais úteis e complexas estruturas de dados que você aprenderá. Elas também são conhecidas como mapas hash, mapas, dicionários e tabelas de dispersão. Além disso, as tabelas hash são muito rápidas. Vocês lembram da nossa discussão sobre arrays e listas encadeados no capítulo 2? Eu lembro. Você pode pegar um item de um array instantaneamente e as tabelas hash usarão arrays para armazenar os dados nesse item. Dessa forma, são igualmente velozes. Aqui está mostrando uma tabela hash vazia. Você provavelmente nunca terá de implementar uma tabela hash, pois qualquer linguagem de programação já terá uma implementação dela. A linguagem Python contém tabelas hash chamadas dicionários. Sim, trabalhei com dicionários. Para criar uma nova tabela hash, você utilizará a função dict. Caderno é uma nova tabela hash. Agora vamos adicionar alguns preços a ela. Então a gente cria o caderno aqui, recebe um dict. Então, caderno maçã é igual 0,67, leite 1,49, abacate 1,49. Beleza, ele criou esse dicionário aqui. Você está vendo JavaScript, você provavelmente está querendo chamar isso daqui de objeto. Uma maçã custa 67 centavos, um leite 1,49 e o preço do abacate. Fácil, agora vamos perguntar o preço do abacate. Eu dou um print no caderno com o preço do abacate, ele me retorna o preço do abacate direto. Uma tabela hash contém. Isso eu já tinha feito várias vezes na vida, saca? Parei para pensar o milagre que isso daqui existe por trás disso, sabe? Isso que me deixou impressionado aqui. Uma tabela hash contém chaves e valores. Na hash caderno, os nomes dos produtos são as chaves e o preço são os valores. Portanto, uma tabela hash mapeia chaves e valores. Na próxima sessão você verá alguns exemplos em que tabelas hash são muito úteis. Tá. Exercícios. É importante que funções hash retornem o mesmo valor de saída quando o mesmo valor de entrada for inserido. Caso contrário, não será possível encontrar o item que você deseja na tabela hash. Quais dessas funções hash são consistentes? Tá. X igual a 1, x igual a aleatório,
2 retorna um número aleatório a cada execução. Retorna o índice do próximo espaço livre da tabela hash. Usa o comprimento da string como índice. Era consistente. Essa daqui de length não é porque é consistente. Tipo, vou usar duas palavras que têm o mesmo tamanho, maçã e pera, por exemplo, ambas vão retornar 4. Acho que serve. Próximo espaço vazio, se serve também. Aleatório, não, porque ele vai. Aliás, próximo espaço vazio não vai servir porque alguém pode modificar a próxima vez que eu chamar. Não, o length sim, mas com aquela anotação que eu fiz. Sim, o range não, o aleatório não, porque é o número aleatório toda vez. Então acho que é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, mas com anotação nesse. O primeiro é inconsistente, ele retorna um para qualquer entrada, o segundo retorna um número aleatório a cada execução, consistente, o terceiro retorna um índice próximo espaço livre da tabela hash, o que é inconsistente, o quarto ele usa o comprimento da string como um índice, resposta consistente. Suponha que tenha essas 4 funções hash que operam com. Ah tá, não, aqui é o outro exercício. Utilização. Tabelas hash são amplamente utilizadas. Nessa seção vamos analisar alguns casos. Usando tabelas hash para pesquisa. Todos os contatos, tem uma lista de contatos no telefone da pessoa. O seu celular tem uma agenda telefônica integrada. Cada nome está associado a um número telefônico. Então aqui tem o número de telefone dessas pessoas aqui. Imagine que você queira construir uma lista telefônica como esta. Será necessário mapear o nome das pessoas e associá-los a números telefônicos. Dessa forma, sua lista telefônica deverá ter essas funcionalidades: adicionar o nome de uma pessoa e o número de telefone associado a esse nome, inserir o nome de uma pessoa e receber o número de telefone associado a ela. Eu vou lá, crio e leio. Só um CR, não é nem um CRUD, é só um CR. Esse é um exemplo perfeito de situações que tabela hash podem ser usadas. As tabelas hash são ótimas opções quando você deseja mapear algum item com relação a outro e você precisa pesquisar algo. Ótimo. Criar uma lista telefônica é uma tarefa simples. Primeiro, faça uma nova tabela hash para a lista telefônica. Então, lista telefônica tem um dicionário. A propósito, a linguagem Python tem um atalho para criação de tabelas hash utilizando duas chaves. Tá. Isso aqui é igual o que tem ali em cima. Eu quero ver a implementação disso em JavaScript, porque senão é um objeto. E se o JavaScript, o objeto vai trabalhar com a hash. Imagino que sim, tá? Imagino até que sei. Sondar isso. Então vamos adicionar o número. Por isso que eu estou só seguindo o livro e não fazendo o código disso aqui ainda. Somente. Então vamos adicionar o número de algumas pessoas na lista. Lista telefônica, Jenny recebe isso daqui. Emergency recebe isso daqui. É isso. Agora digamos que você queira encontrar o número de telefone da Jenny. Para isso é necessário apenas informar a chave para hash. Então, print, né, o console log, print lista telefônica da Jenny. Cara, eu tô achando massa isso daqui, eu tô conseguindo entender mesmo com Python aqui. Python não é a minha linguagem, mas se vocês estão tendo dificuldades com Python para entender isso daqui, me avisa. Tanto aqui na live, quanto pelo Discord ou pelo YouTube, em qualquer lugar, eu volto e explico isso daqui com JavaScript. Talvez eu não volte hoje, porque
gravado, realmente. Online aí, você me avisa. Mas como não tem ninguém falando nada, acho que tá tudo bem. Imagine que tivesse que fazer isso utilizando um array. Como faria? As tabelas hash tornam simplesmente a modelagem de uma tornam simples a modelagem de uma relação entre dois itens. As tabelas hash são usadas para pesquisas em uma escala muito maior. Por exemplo, suponha que você queira acessar um site como a Ditio. Agora eu estou curioso para ter colocado aqui o pudim.com.br, né? Olha, site do criador do livro, pudim.com.br. Cadê? Cadê? É verdade, saiu do ar. Saiu do ar. Ah, não, tá aqui ainda. Ele existe. Ainda é essa foto horrorosa de um pudim. Beleza. O seu computador deve traduzir a DIT.io para a forma de endereço de IP. Então, a DIT.io, ele traduz para aquele IP. Quem está acompanhando as lives de Kubernetes, isso aqui fez um pouquinho de sentido a mais, tá? Lives de Kubernetes foi útil. Foi útil. Para cada site que você acessar, o endereço deve ser traduzido para um endereço de IP. Nossa, mapear endereço de um website para um endereço IP. Isso parece o caso perfeito para a utilização de tabelas hash. Esse processo é chamado de resolução DNS. E as tabelas hash, cara, eu adoro, na boa. Os dois livros conversaram agora num nível que eu não imaginava que ia acontecer. Eu adoro quando esse tipo de coisa acontece. Esse processo é chamado resolução DNS. E as tabelas hash são uma das maneiras pelas quais essa funcionalidade pode ser implementada. Tá. Uma parte é evitando entradas duplicadas. Imagine que você esteja organizando uma votação. Obviamente, cada pessoa poderá votar apenas uma vez. Como você pode verificar se a pessoa já não votou antes? Você pode perguntar para a pessoa que veio votar qual é o seu nome completo, então conferir esse nome em uma lista que contém o nome das pessoas que já votaram. Se o nome dessa pessoa estiver na lista, isso significa que ela já votou, ou seja, você deve dispensá-la. Caso contrário, você deverá adicionar o nome na lista e permitir que ela vote. Agora suponha que diversas pessoas chegaram para votar e que, além disso, a lista de pessoas que já votaram seja muito longa. A cada nova pessoa que chegar para votar, você deverá conferir essa lista enorme para checar se essa pessoa já votou. No entanto, temos uma solução melhor. Use uma hash. Primeiro, crie uma hash votaram para registrar as pessoas que já votaram. Quando alguém chegar para votar, confira se o nome da pessoa já está na hash. Então, valor votaram.get. Né? Poderia ser só um votaram com aquele colchete e o tom ali dentro, tá? É o mesmo. A função get retornará o valor tom, retornará um valor se tom já estiver na tabela hash. Caso contrário, que é a diferença do get no Python, caso contrário, ele retornará none, que é nada. Você poderá usar essa funcionalidade para conferir se as pessoas já votaram. Então, quando alguém chegar para votar, verifique se essa pessoa está na hash. Está, mande embora. Não está, deixa voltar. E adiciona o nome dela na hash. É o código aqui, ó. Lista de votos, dicionário. Verifica o eleitor. Pega o nome dele. Dá o nome dele. Ah, se ele já está na lista, então vai embora. Se não, ele adiciona ele na lista, deixa ele votar. Beleza? Vamos fazer alguns testes. Verifica eleitor Tom, deixa eu votar. Verifica eleitor Mike, deixa eu votar. Verifica eleitor Mike, mande embora, porque já antes. Massa. Na primeira vez que Tom for inserido, aparecerá a mensagem na tela deixe votar. Depois o nome Mike será inserido e novamente a mensagem deixe votar será mostrado na tela.
voltar, né? Votar. Por fim, Mike será inserido mais uma vez e a mensagem "mande embora" surgirá na tela. Lembre-se, se você estivesse armazenando esses nomes numa lista de pessoas que já votaram, essa função se tornaria muito lenta eventualmente, pois uma pesquisa simples seria utilizada para pesquisar em toda a lista. Imagina o Brasil com 140 milhões de eleitores, acho, né? Bem, porém, você está armazenando esses nomes em uma tabela hash. E a tabela hash informa instantaneamente se o nome da pessoa está ou não na lista. Logo, a checagem por duplicadas Logo, as checagens por duplicatas é realizada muito rapidamente com o uso de uma tabela hash. Aí aqui, ó, gosto de estar dando com o livro físico. Eu gosto de acompanhar o quanto que eu tô evoluindo na leitura do livro, tá? A gente tá metade aí, não tem problema. Então, na verdade, eu gosto de estar acompanhando. Toque meu. Tem estoque também? Tem essa mania também? É toque. Tem essa mania também? Utilizando tabelas hash como cache. Ok. Tá. Tá aqui. Então estou conseguindo entender tudo. O livro mastiga muito legal as coisas. Eu tô de boa seguir. Apresentamos um último uso para a tabela hash. Utilização como cache. Se você trabalha com websites, talvez já tenha ouvido falar sobre a utilização de cache como uma boa prática. A ideia é essa. Imagine que você visite facebook.com. Você faz uma solicitação aos servidores do Facebook. O servidor pensa por um segundo e então envia uma página web. Você recebe a página web. O servidor faz algumas tarefas, página web. Mágica. Mágica. O servidor do Facebook pode. Calma aí. Sei de uma coisa que eu preciso falar a um amigo. Vamos lá. Coisa engraçada e completamente aleatória. Quem me conhece sabe que eu adoro ser engraçado e completamente aleatório. Eu vou explicar o que é. Eu assisto essa série, chama Mythic Quest. É uma série da Apple TV. E dentro dela tem uma personagem que é uma desenvolvedora de jogos. E ela tá louca querendo desenvolver. Louca no bom sentido, tá? Tá querendo desenvolver um jogo, só no jogo, chamada Dinner Party. O jantar, né? E toda vez que ela vai falar sobre o Dinner Party, ela faz Dinner Party. Sempre. E aí todo mundo da série fica fazendo. E eu maratonei essa série com um amigo meu. E quando ele veio aqui em casa, ele é de Cachoeiro. E aí, agora faz tempo que eu não falo com ele. Mas isso ficou algo nosso de toda hora fazer esse Dinner Party e coisa do tipo. Aí eu tenho mandar um GIF pra ele. Isso porque essa página da web ficou magic. Mágica. Enfim. O servidor do Facebook pode estar coletando. Boa noite. O servidor do Facebook pode estar coletando toda a atividade dos seus amigos para então mostrar a você. Por exemplo, ele está. Não é que ele pode, ele está. Eu sei que o livro está falando de coletar na própria base de dados do Facebook, mas mim,
tá olhando todos os seus amigos, tudo que seus amigos fazem, cada. A, não tô zoando, não é nem o Facebook, é o próprio Google, tá? O próprio Google, o próprio Android tem uma API para medir as suas atividades sexuais. Eles estão coletando toda a atividade de você e dos seus amigos. Tá bom? O Google sabe o quanto seus amigos têm transado. Tá bom? Ele sabe. E o como que você está comparado com seus amigos na trans. Tá? Você tem uma ideia. E esse é o número mais relevante que pode existir nessa tabela, mas é o que você mais deve estar se preocupando agora. E a gente é bicho escroto, principalmente homem. Então, enfim, vou falar nada, não vou seguir a live aqui, continuar aqui sem fazer palestrinha, sem militar, mas você se interessou um pouquinho por esse assunto, assista Dilema das Redes na Netflix e Privacidade Hackeada também da Netflix. Tá? Assista nessa ordem. Acho que um documentário complementa bem o outro. Tá? Tem outros fora da Netflix que são bem interessantes, mas esses são os mais acessíveis e também é bem mastigadinho, igual esse livro aqui. São bem legais para você entender toda a problemática e o principal motivo de que isso daqui é um problema gravíssimo. Mas eu tô falando isso enquanto eu tô numa live de uma gigante da tecnologia chamada Amazon. Que provavelmente sabe muito mais de mim do que eu imagino, sendo que eu só tenho conta aqui na Twitch. Ela me conhece, tenho certeza. Para coletar todos esses dados, falei que eu. Para coletar todos esses dados, o servidor pode levar alguns segundos. Entretanto, esses poucos segundos podem parecer uma eternidade. E você pode pensar, por que o Facebook está tão lento? Por outro lado, o servidor do Facebook precisa responder a solicitação de milhões de pessoas, e não é pouco dado que ele tem dessas milhões de pessoas. Esses poucos segundos vão se acumulando. Ou seja, o servidor do Facebook está trabalhando duro para responder a todas as solicitações. Mas será que existe alguma maneira de tornar o Facebook mais rápido, fazer com que os seus servidores trabalhem menos? Resposta: sim. Suponha que você tem uma sobrinha que faça muitas perguntas sobre o planeta do tipo: quão distante Marte fica da Terra? Qual a distância até a Lua? E qual a distância de Júpiter? Valeu, Lev Chica! Te adoro, Lev Chica! Te adoro! Oi! Valeu pelo follow, Purple Codes. Adorei o nome, Purple. Adoro Purple no nome. Purple Rain. Tava ouvindo Purple Rain agora há pouco. Enfim. Suponha que você tem uma sobrinha que faça muitas perguntas sobre o planeta. Tipo, o quão distante. Deve Chica, me responda. O quão distante Marte fica? Qual a distância da Lua? Qual a distância até Júpiter? Qual é a distância até Marte? E Mercúrio? E Plutão? Você. Não, pera. Mais importante do que tudo. Você é do time em que Plutão é planeta ou não é planeta? Para mim, é planeta. Para mim, isso é plutonofobia. Tá? Como é que chama? A cada pergunta você precisa pesquisar no Google e a resposta, ou faz igual a Lev Chica que fala que está muito distante. A resposta, e só então você conseguirá responder. Logo, você terá memorizado que a Lua fica a 384.400 quilômetros de distância e não precisará mais procurar essa resposta no Google. O livro está achando que eu vou decorar que está a 384 mil quilômetros de distância. Depois de ter respondido de Marte, de Júpiter, de Lua, claro que eu vou memorizar. Claro, claro. Deixa o Plutãozinho ser o que ele quiser. Respeita o Plutãozinho, exatamente. Exatamente. Falou melhor do que eu.
Nunca mais vou falar que ele é planeta. Se ele quiser ser planeta, ele é planeta. Se ele não quiser ser planeta, enfim. Você sabe qual que é a maneira mais louca que eu descobri sobre isso daqui? Só confirmar um número aqui, que eu acho que é 10. 14, sei lá. Eu acho que eu falei numa das primeiras lives. Calma, eu vou atrás de informações. Isso daqui, ó. Se você. Olha quão louco é essa parada. Post-it. Olha a finura desse post-it. Tá? Dobrei uma vez. Ele está 2 vezes mais grosso que estava antes. Valeu pelo follow, Carol Donadel. Não sei se falei certo. Dobrei uma outra vez. Ele está 4 vezes agora. É exponencial, tá? Ele está 4 vezes mais grosso. Dobrei mais. Foi 16 vezes mais grosso. Terceira dobrada. Se eu dobrar esse papel 30 vezes, será 10 quilômetros de distância. Ele vai ocupar 10 quilômetros. Se eu dobrar ele 30 vezes, tá? Vai ser 10 quilômetros. Se eu dobrar ele 40 vezes, ele levaria ao espaço sideral. E se você dobrar isso daqui 45 vezes. Gente, não é difícil você. É difícil você dobrar um mesmo papel 40 vezes. Mas faz o seguinte: pega 45 folhas, dobra 45. Menos de 20 minutos você faz isso. Com certeza, saca? Dobrar 45 vezes não é uma tarefa árdua. Se é árdua, é dobrar o mesmo papel 45 vezes. Mas se você dobrar 45 vezes, esse papel vai te levar à lua. Louco, né? Louco, louquinho. Aí, eu lembrei disso daqui, ó. Se você dobrar o papel ao meio 103 vezes, ele terá a espessura do universo. E o recorde é o cara que conseguiu dobrar o papel 12 vezes. O cara conseguiu dobrar 12 vezes. Não tem foto? Não tem foto? Como assim? Um cara não. Uma mulher. Mulher. Fazer jus aqui a minha fala. Dobrou 12 vezes. Vou achar aqui. E teoricamente aqui é o. Também. 11 vezes. Essa pessoa aqui. Dobra mais. Dobra mais que você chega na lua. Literalmente. Beleza. Voltando pro problema. Aí, já esqueci que é 384 mil. É dessa forma que o cache funciona. Os sites. Fugimos completamente do assunto aqui. Dessa forma que o cache funciona. Os sites lembram dos dados em vez de recalculá-los a cada solicitação. Você já mexeu um pouquinho com Next.js, isso fica muito explícito. Next.js. Next.js é isso. Você mexeu um pouquinho, você sabe do que eu tô falando. Vai lá, tô com fome. Faz comida pra mim também. Obrigado. Brincadeira, precisa não. Eu não sei onde você mora pra ir buscar. Caso você esteja conectado ao Facebook, saiba que todo o conteúdo que você vê foi feito sob medida. Assim, todas as vezes que você acessa a página facebook.com, os servidores precisam pensar e selecionar qual conteúdo é de seu interesse. Porém, se você não estiver logado no Facebook, verá apenas uma página de login.
sendo que todas as pessoas verão a mesma página de login. Ou seja, o Facebook engloba diversas solicitações para a mesma informação. Mostre-me a página inicial quando eu não estiver logado. Isso evita que o servidor tenha que pensar como uma página inicial. Isso evita, falei certo. Pois ele memoriza como a página inicial deve ser apresentada e então envia para você. Você está aqui, é um gatinho, uma gatinha. Você não está logado, ele te dá página da web salva. Aí, se você está logado, ele vai lá, o servidor faz algumas tarefas e página da web. Tá fazendo? Isso se chama caching. E essa prática oferece duas vantagens. Você recebe a página de web muito mais rapidamente, da mesma forma que você memorizou a distância da Terra e a Lua, não memorizei porra nenhuma. Assim, da próxima vez que sou sobre perguntar sobre isso, não será necessário pesquisar no Google, pois você conseguirá responder isso instantaneamente. Mentira. Terei que pesquisar no Google. Posso pesquisar no Bing, só para manter uma verdade nesse livro, mas vou ter que pesquisar. O Facebook precisará trabalhar menos. Essa técnica é uma maneira comum de agilizar as coisas. Todos os grandes sites usam caching. Os dados desse caching são armazenados em uma tabela hash. O Facebook não está só aplicando caching de uma página de entrada. Ele está fazendo cache das páginas sobre, contato, termos e condições e muitas outras. Isso na época, o livro foi claramente escrito na época em que tinha essas páginas, né? Contato, sobre. Também que ele não inclui política de privacidade, né? E vou parar de ficar. Assim, ele precisará mapear a URL de uma página e relacioná-la aos dados da página. Então, facebook.com/about é para dados da página sobre. Facebook.com, ele pega os dados da página inicial. Quando você visitar uma página no Facebook, ele irá primeiro checar se a página está armazenada na hash. Então, solicita uma URL no Facebook. Esta URL está na hash? Sim, eu retorno os dados do cache. Se não, faz o servidor executar alguma tarefa. Aqui você pode ver como isso funciona. Então, pega a página, tem a URL, ele olha se tem a URL dentro do dicionário, se tiver, retorna o cache. Se não, ele vai lá, pega os dados do servidor com a URL, coloca isso no cache e retorna os dados. Eu já faço isso no meu site. Se for no GitHub, você vai ver esse código aqui, ó. Vou te mostrar. Faço algo parecido da estrutura de cache. É um simples. Aqui, ó. Minha chave do cache é podcast. Eu pego os meus. Aqui é uma API que retorna todos os podcasts que eu participei. Tá? Eu dou um get podcasts. Beleza? Se eu tenho alguma coisa cacheada ali, então eu retorno os meus eventos. Eu retorno meu cache. O nome aqui não tá errado. Deixa eu pegar outro. Aqui, eventos. É realmente eventos. Do livro. Ele retorna meus eventos. Os eventos que eu tenho cadastrado no calendário. Beleza. Se ele retornou, meu método encerra aqui. Se eu não tenho cache, ele não entra dentro desse if. Portanto, ele vem aqui no eventos. Eu vou lá, pego todos os eventos do Bora Ler, do Clube do Livro, e salvo no eventos. Defino esse cache de novo, tá? Um set, passando um cache do tipo Book Club, Clube do Livro, que era o nome desse quadro. O tempo de duração desse cache, mais avançado aqui do Redis, que é de 12 em 12 horas, e eu passo o item. Depois eu retorno ele. A próxima vez que eu chamar, se estiver dentro desse prazo, ele vai captar aqui. Eu estou chamando também o Book Club, ele vai obter os meus eventos. Tá? Só para você ter uma noção, essa API ali é que eu uso para isso daqui. Eu não vou perder a chance. Né? Não vou perder a chance de tomar.
É a API que eu uso para isso daqui, ó. Eu cadastro no Discord eventos e aqui ele mostra todos os eventos. Aqui, tá? É a API que retorna isso daqui. Ele retornou rápido porque está cacheado. Não teve que bater na API do Discord de novo. Bom? Dessa forma, você faz o servidor trabalhar apenas se a URL não estiver armazenada no cache. Antes de você retornar os dados, eles serão salvos no cache. Assim, a próxima vez que alguém solicitar a URL, você poderá enviar os dados do cache em vez de fazer o servidor executar essa tarefa. Eu acabei de explicar. Recapitulando, as tabelas hash são úteis para modelar relações entre dois itens, filtrar por duplicatas, caching, memorização de dados, em vez de solicitar esses dados no servidor. Beleza? Sucesso. E aí, tudo bem. Não, porque na verdade eu tô aqui um grande a próxima. Eu acho que eu vou deixar colisões desempenho para a próxima live. E na próxima live a gente termina de ver o negócio do tabela hash. E aí a gente tem a live com o Giovanni e depois a gente faz uns filler fazendo alguns exercícios. Fechou? Acho que é um bom plano, tá? Então, obrigado por terem acompanhado a live aqui hoje. E é isso aí.